Bênção poder estar com os irmãos mais uma vez. Louvado seja Deus. Hoje nós trocamos de veículo, a esposa, e viemos no outro veículo. E como de costume, é a primeira vez que viemos no outro, né? E nossos equipamentos estavam sempre no outro carro, tá? Mas aprove a Deus chegarmos em paz. Louva a Deus pela vida da igreja, do nosso pastor Dom Viana, pela oportunidade de nos conceder essa oportunidade hoje, não é? Aqui, de falarmos um pouco sobre a grandeza de nosso Deus. Queridos, vou ser fiel ao que li no início, na palavra que nós demos no início, não é? São Lucas, capítulo de número 9, e vou me ater ao versículo de número 43. Melhor, 42. E quando vinham chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Amém. Glória a Deus. É uma palavra de instrução que sempre se usa esta palavra para trazer uma mensagem evangelística, uma mensagem, mas quero me ater aos irmãos uma mensagem prática na vida da igreja. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, não é? A Bíblia nos faz alusão disso. Olha o que aconteceu. Jesus vem descendo, saindo do monte. A Bíblia nos registra que ele sai do monte e vem com ele uma grande multidão, isto é, muita gente vem acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já tinha passado ali pelo monte. Naquele monte tinha a igreja, os irmãos estavam felizes porque teve a transfiguração. Foi o momento da transfiguração, o momento do ápice que a igreja vivenciou com a presença de Jesus ali no monte, na transfiguração. Puderam ver um pouco do céu na terra, não é? Quando ali se transfigurou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma parte muito importante na vida da igreja, que foi quando Deus se revelou de uma forma muito espiritual, na esfera espiritual para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ali o povo se maravilharam. Louvado seja o nome do Senhor. Uns chegaram a pensar, a dizer que seria Elias, outros achando que seria Moisés. Contudo, a presença de Deus foi tão grande ali, que aqueles que o viram, presenciaram, tiveram grande gozo, grande alegria com a presença de Deus ali. Meus queridos irmãos, nós hoje somos a mesma igreja do Senhor. Jesus, aleluia, é o mesmo dono nosso, o dono daquele povo. Louvado seja o seu nome para sempre, não é? E ali Jesus, com a sua comunhão íntima com o Pai, trouxe, aleluia, esse manifestar tão lindo na vida daqueles que o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava vibrante. E isso traz para mim, para nós, a igreja do Senhor, podermos nos lembrarmos do tempo que nós vivíamos na ignorância, não é? Não é, irmão Luiz? No tempo que nós vivíamos na ignorância, sem conhecer a Deus, uma vida dissoluta de pecado, uma vida fora dos regramentos da palavra do Senhor, sem ter, como diz alguém por aí, sem ter juízo. Homem, mulheres que viviam sem juízo, não é?
Como nós conhecemos tantos aí pela rua que andam vagando de festa em festa, de bares em bares, e nós, muitos dos irmãos que vivenciaram isso, lembrar, eu não tive essa vida assim, porque logo vim para Cristo, mas eu andei muito nas romarias, andei muito numa vida na idolatria. Então nós lembrarmos que Deus nos chamou, que Deus nos tirou, não é? Muito da bebedice, muito da prostituição, muitos da feitiçaria, muitos da própria idolatria, para vivenciar o novo de Deus que hoje nós estamos vivenciando. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é motivo, irmãos, de nós redoblarmos a nossa fé em Deus cada dia e sermos gratos a Deus. É claro, já foi dito aqui que às vezes a gente se acostuma, não é? Às vezes a gente se acostuma. Estava vendo uma pregação do pastor Josué, aonde ele fala que às vezes aquilo que o pastor Daniel falou, vive no automático, vem para a igreja, vai para a igreja, e a gente se acostuma tanto com a presença de Deus que às vezes não faz diferença. Mas todo culto nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor por estarmos vivos, e se estamos vivos, estamos prestando um culto a Deus com alegria, com amor e com denodo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos reconhecer que este amor de Deus na nossa vida nos faz toda a diferença. É o combustível que faz com que nós sentimos prazer e alegria de vir no próximo culto, estar na casa de Deus, nos alegrando, porque o alimento que nós recebemos hoje vai suprir a nossa necessidade de agora, e nós já estamos com fome e com sede, fome de Deus, sede de Deus, para nos alimentar no próximo dia, na próxima semana, no próximo culto. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é vida, irmão. Isto é a igreja vibrante. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, e nós como igreja, louvado seja Deus, e nós como igreja precisamos sempre olhar para isso e agradecermos a Deus por esta postura. Louvado seja o nome do Senhor, por esta graça que Ele mesmo, louvado seja o seu nome para sempre, revelou para nós, concedeu para nós o direito de estarmos no santuário do Senhor para adorar Ele na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, ali a igreja vinha descendo do monte, alegre, feliz, vibrante. Quem não fica? Um culto festivo, a glória de Deus se manifestou na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, aquela multidão vibrante vem, depara com uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Deparam com aquela mulher que estava com o seu filho, não é? Passando por aquela dificuldade, passando por aquele momento difícil, passando por aquele o seu filho que estava possuído, o seu filho que era lunático. E ela vem, vendo a multidão, vendo Jesus, aleluia, veio, bradou, pediu misericórdia ao Senhor. E disse para Jesus: olha, nós já até tivemos um encontro com os seus discípulos já clamamos a Ele, e eles não puderam fazer nada, não é? Não puderam fazer nada pelo meu filho, e nós agora pedimos a você. Meus amados irmãos, oh maravilha, isso nos arremete que há momentos na vida que às vezes nós precisamos
cada dia melhorar a nossa crença para com Deus. Às vezes a gente joga no irmão, às vezes a gente joga numa irmã, às vezes a gente joga numa pessoa e quer que aquela pessoa faz tudo pela gente, não é assim? E espera só daquela pessoa, só do pastor, só das irmãs do círculo de oração, enfim, só do obreiro. E às vezes a gente começa a desfalecer, a gente começa a olhar por um lado, para o outro, e a gente começa a querer murmurar, não é? Começa a vir um espírito de murmuração, e a gente começa a achar que a nossa vida, que estamos sendo inútil aqui na casa de Deus, que não estamos sendo útil para Deus, e a gente começa a achar defeitos em nós, nos irmãos, na igreja de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa: olhe para Jesus, aleluia, Ele está aqui, Ele é o dono da igreja, louvado seja o seu nome para sempre, aleluia. Aquela mulher olhou, aquelas vidas, aqueles pais olharam para Jesus, pediram socorro a Jesus, louvado seja o seu nome para sempre, e disseram para ele que aquele seu filho estava passando por aquela luta tão grande, não é? Porque já tinham clamado, já tinham pedido ao discípulo, e os discípulos não puderam fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, perdoa-nos, perdoa-os. Cada um de nós devemos nos perdoar e pedir perdão uns aos outros, não é? E darmos a mão. Nós estamos nesta vida, irmãos, somos a igreja do Senhor, nós vamos viver no céu juntos para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos olhar um para o outro e dizer: você é meu irmão, você é meu irmão. Nós vamos viver para sempre no céu com Jesus. O sangue que me lavou foi o mesmo sangue que te lavou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que existem, nós já estudamos, o pastor já falou sobre isso na escola dominical. Existem os pecados, não é? E a soberba é um pecado tão difícil, que é um pecado do espírito, não é? E a esfera espiritual é tão forte. Irmão, nós somos seres carnais, temos carne, sentimentais, não é? E espirituais. Nós somos a tricotomia, não é? Em nossa vida. O mundo espiritual é um mundo real, irmãos. Ninguém queira brincar com o mundo espiritual. Tanto faz da maldade como o mundo espiritual da verdade. O mundo espiritual tenebroso como o mundo espiritual maravilhoso com Cristo Jesus. Nós somos o produto do meio. Sabiam disso? Às vezes nós podemos ser usados pelo mundo espiritual da maldade. Quando há brecha em nossa vida, ele pode nos usar. Mas se nós que já somos revelados, aleluia, pela glória de Deus, lavado pelo Espírito de Deus, nós devemos ter a comunhão com Cristo sempre, para sermos sempre guiados pelo seu Santo Espírito, arraigado na palavra do Senhor, aleluia, tendo comunhão com Ele, louvado seja o seu nome para sempre, e mantendo o equilíbrio da fé, da pureza, aleluia, que o nome de Jesus seja sempre, aleluia, alvissareiro na nossa vida. Se alguém quiser falar de você, se alguém quiser falar de nós, que alguém possa cometer um pecado mentindo, mas que nós possamos ser homens, mulheres de Deus, aleluia, não para enfeite, não para viver uma religiosidade, porque muitos estão buscando religiosidade. Não, irmão, a religiosidade apenas para dar aparência. Nós precisamos viver o âmago da palavra do Senhor, a verdade viva da palavra do Senhor.
não é? Sem aparência, sem holofotes, sem aplausos. Se alguém quiser vir dar glória, dê glória para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Chegou ali. Louvado seja o nome do Senhor. E o que diz a palavra de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 E eis que um espírito toma e de repente o clama e o despedaça, até espumar, e só larga depois de ter o quebrado. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm uma experiência espiritual de ver um endemoniado, de ter lutado com o endemoniado, de trabalhar na batalha espiritual. É muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. Um testemunho de um pastor, ele trazendo esse testemunho de uma vida. Ele trabalha com muita batalha espiritual. E esta vida era uma jovem que chegou à igreja e queria conversar com aquele pastor. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Irmão, nós temos, aleluia, a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E o pastor chamou a esposa dele, como é de praxe e costume, quando vai falar com uma senhora, com uma senhorita, sempre acompanhado da esposa, não é? Ou quando não está junto, chama uma irmã. E chegou e conversou com aquela mulher. Sim, ela disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ela começou a conversar com ele, e ele disse que de repente viu o olhar daquela jovem, começou a mudar. E ela viu o semblante daquela, e ele olhou assim para ela e disse: quem está nela aí? E aquela mulher começou a estremecer. E aquele demônio usou falou na boca daquela mulher. E disse: mãe, diz quem está aí. Diz. Ele disse: eu vou mostrar. E pegou aquela mulher, irmã, ali naquele gabinete, jogou ela na parede, botou a cabeça, os pés dela para cima e as cabeças para baixo. E ela subia e descia para poder mostrar que era ele. Está entendendo? E veio. E o pastor orou e repreendeu aquele espírito imundo daquela jovem. Louvado seja o nome do Senhor. O que estava acontecendo com aquela jovem? Depois que ela foi liberta, ela deu testemunho para o pastor. Disse: pastor, da minha juventude, a minha mãe na minha infância já trabalhava com macumbaria, e ela me entregou para um guia, e lá naquele guia, eu fui dada para aquele guia, e eu sou uma jovem, não tenho como namorar. Eu saí com um rapaz apenas que ele me convidou para a gente sair, e nós saímos, só fomos tomar um lanche, nada mais, não tivemos nada mais. Mas quando eu cheguei em casa, tomei banho, que deitei na cama, eu levei uma surra tão grande. Diz que mostrou para o pastor a roncha que estava. A roncha tão grande. O demônio possuindo ela, com ciúme da vida dela. Irmãos, o mundo espiritual é tão sério. Nós temos que reconhecer que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! Ele é quem nos baliza, quem nos arregimenta para a obra. Nos arregimenta para viver a santidade de Deus sobre a nossa vida. Não é para humilhar ninguém, não é para dizer para o nosso irmão que está caído ou está precisando da nossa ajuda que ele é fraco. Não, é para nós dar as mãos, aleluia, tomar pelas mãos e dizer: meu irmão, você vai andar comigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e levantar a vida daquele irmão. Nós fomos chamados para isto, meus amados irmãos. Legalismo religioso tem muitos por aí, mas uma vida cristã precisa ser arraigada por temor do Senhor, com amor no coração, sem holofote, sem bateção de palma, apenas no joelho, apenas na consciência pura, apenas na devoção com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala aqui: e eu roguei, louvado seja o nome do Senhor, e eu roguei aos teus discípulos
que o expulsaram e não o puderam. Olha aí, louvados o testemunho, bendito seja o nome do Senhor. Olha o testemunho que chegou, louvado seja o nome do Senhor, aquele pai de família, não é? Aquele pai de família chegou e disse: olha, eu já clamei, Senhor, aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada, não expulsaram. Aleluia. Qual foi a resposta do mestre? Jesus disse: ô geração incrédula e perversa. Jesus tinha como dar uma resposta àqueles discípulos? Tinha, irmão. Tinha, parecia duro, não é? Dizer que Jesus estava... Mas, rapaz, Jesus dizer para os discípulos deles que eles eram perversos, não é? Que eles eram incrédulos. Sim, eles estavam andando com Jesus, irmão, todos os dias andando, vendo os milagres. O próprio Cristo já tinha dado poder para eles fazerem milagres, mas muitos deles andavam apenas de carona com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Precisamos andar com cuidado, meus amados, cada um de nós, para não tomarmos carona, senão nós vamos tomar um carão de Jesus. Aleluia. Vamos andar na pureza da palavra, na verdade da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cada dia, tomando a nossa cruz. Aleluia. Clamando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Os discípulos ali passaram vexames, irmão, porque Jesus o repreendeu. Jesus disse para eles que eles deveriam ter feito, porque já tinha dado autoridade para eles. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vocês vão sofrer? Aí Jesus disse: olha, pois traga o menino para cá, traga. Louvado seja o nome do Senhor. Era a multidão, irmão. A multidão cercava o mestre. Tinha que vir. O doente estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pai de família enfrentou a multidão, passou pelos discípulos para poder chegar em Jesus, contou aos discípulos a sua necessidade. Às vezes, irmãos, nós temos pessoas que vêm contar coisa para nós. Não é para nós fazer chacota, não é para nós sair fazendo pouco caso, não, irmãos. É para nós interceder, é para nós orar, é para nós colocar na mão de Deus e dizer: Senhor, apieda do teu filho, da tua filha, Senhor, e resolve o problema dos teus servos. Glória a Jesus. Estamos vivendo um evangelho hoje tão difícil, tão fácil, que ninguém já tem mais tempo, ninguém já tem mais querer ser um intercessor, mas nós fomos chamados para nós sermos intercessores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para interceder, meus irmãos, pelo mais fraco, pelo enfermo, pelo caído. Aleluia. Nós somos chamados para levantar essas pessoas, para curar, para ajudar o aflito. Louvado seja o nome do Senhor. Para trazer uma palavra nova, uma palavra de vida para aquele que está vivendo em uma escuridão, nos mananciais da carne. Traga uma palavra do Espírito que ilumine o caminho, a vida dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor.
Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós somos comissionados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia Sagrada nos registra que quando Jesus deu a ordem para trazer o menino, quando vieram com o menino, quando se aproximaram de Jesus, a Bíblia diz que o demônio o derrubou. Ele caiu, irmão. Ele caiu e ele começou a convulsionar. O que é? Ele começou a ter o ataque, o demônio se manifestar na vida daquele homem, daquele menino. Aleluia. A Bíblia diz então: porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. O trabalho foi bem feito, foi completo. Jesus fez o quê? Repreendeu. A primeira coisa que a gente deve fazer é repreender. Repreendeu aquele espírito imundo. Depois teve o quê? Fez a cura. Louvado seja o nome do Senhor, para que aquele espírito imundo não pudesse vir mais penetrar. Porque quando a gente está em batalha espiritual, se a gente somente expulsar em nome de Jesus, irmão, aquela pessoa pode vir de novo e o espírito pegar aquela pessoa. Você tem que fazer a cura espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, para que aquele vaso se torne um vaso, aleluia, perfeito na mão do Senhor nosso Deus. E aquele Jesus curou e entregou ao seu pai. Queridos irmãos, eu quero nesta hora dizer que Jesus nos abençoe, que o Espírito de Deus nos dê corações sábios, para que nós possamos cada dia, aleluia, fazermos a obra do Senhor, dar as mãos uns aos outros e juntos fazermos a obra do Senhor com amor, com gratidão, porque nós somos as ovelhas do mesmo pasto. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. Amém.